Ó, tá autorizada aqui a gravação. Então, Eduardo, como a gente estava aqui conversando, deixa eu abrir aqui a tela inteira, que aí já vamos baixando já as duas atividades. Eu já vou mostrando aqui. Aí eu pedi para o Fabrício colocar o arquivo, né, na aula passada aqui, ó, o que ajuda a para vocês utilizar ele como base, né? Porque é igual você falou aí agora há pouco, né? Tinha que ter mais tempo, porque até vocês fazerem o projeto, enquanto vocês não fizerem o projeto, se a gente fosse seguir o normal, vocês não poderiam entregar a atividade um, né? Então aí foi essa estratégia aí que eu pensei. Foi até um professor aqui de Anápolis que me deu essa ideia. Eu achei muito boa. Então vamos lá, na situação de aprendizagem. Só relembrando aqui, né, na aula passada, teve muita gente aqui que não usou essa folha na primeira atividade, mas aí colocou, né, se eu não me engano, você fez desse jeito aqui, ó. Se não me falha a memória aqui na hora que eu corrigi. Aí teve muita gente que pegou, colocou o PDF aqui, tá valendo, viu? Mas aí colocou, né, na folha aqui a correção, né, que é os 16 kVA, o transformador de 75, que é o mais indicado aqui para essa carga aqui. Nem sei por que que pediram para pôr um de 150. Pôr um de 150 teria que ser assim uma quantidade enorme de loteamento, né? Porque assim, você entende o loteamento como uma casa, né? Então não é um lote propriamente dito, né? É uma residência que tem ali, ela pode ser categoria monofásico tipo um, né? Ou bifásico ou trifásico. Dentro aí do padrão, para não precisar de um transformador próprio. Desculpa. Já vamos baixar aqui a folha da atividade 2. Da atividade 2, ó, teve muita gente que entregou. É assim, esse daqui você pode entregar ou nas duas folhas ou em uma folha apenas. Tem problema não, você pode pegar o Excel aqui, né, e colar ele. Por isso que eu vou fornecer um arquivo para vocês para ajudar. Beleza. Já vou aproveitar, já vamos já baixar a atividade 3, que aí vocês vão ter, né, hoje, vocês vão ter mais uma aula, né? Então, para não esperar a última aula, depois finalizar, né, para entregar, já vão fazer logo as duas hoje. Aí eu estendo mais um pouco o tempo da aula aqui, não tem problema não. Essa daqui só tem uma, né? Mas mesmo assim eu vou baixar a pasta para ficar ela para ficar mais organizada aqui e eu não me perder na hora. Então, essa daqui é a última. Essa aqui é a mais simples, viu? E ela é livre. Você nem precisa utilizar, às vezes, essa folha aqui, você pode até compor. Então, é o seguinte, Eduardo, já vamos já direto aqui na atividade. Qual que é o problema aqui dessa folha? E eu vi que vocês fizeram uma solução bastante interessante aqui. Na hora que você abrir essa folha aqui, ó, quer ver? Vamos colocar o parágrafo aqui, só para você enxergar. Como ela é uma imagem, ó, nem eu evidenciando o parágrafo eu não consigo ver. Então aqui não é
um Excel, né? Não é um, por exemplo, eu vim aqui, ó, inserir uma tabela. Isso daqui é um print de uma norma. É um print parecido com essa norma aqui, ó. Aí é um dos materiais que eu vou fornecer para vocês. É lá da ela chama, é uma norma antiga aqui. Aí, como eu não sei aonde que ela está na norma da Equatorial, né? E mesmo porque vocês utilizam aí a Santa Maria, né? Deixa eu só achar o modelo aqui. Ah, não, não é o modelo, não. Aqui agora é a norma. É a NTC 08. Lá no final dela, tá vendo que é muito parecido, ó? Porque no caso, o projeto, aquele que está lá na folha, que eu forneci para vocês como modelo, ele é só do circuito secundário, né? Aqui ele está considerando, esse aqui da Celg, ele está considerando também, né? Caso tenha circuito primário e secundário. Lembrando que lá no projeto, deixa eu ver se eu deixei ele aqui. Eu deixei ele aqui para ficar mais fácil. Aqui relativamente, ele é rápido para abrir, e só demora um pouco por causa do stream, que agora estão tendo muitas aulas aqui, aí dá uma lagada. Mas ele abre até rápido porque ele está no SSD. Então, ó, são essas normas aqui que eu referenciei, ó, NTC 01, que é aquela de poste, a 05, que é para rede de média tensão, né, projeto quando tem a rede de média tensão, porque aí essa você usa como referência para você escolher o tipo de transformador. Lá tem uma lista, né? Mostra, acho que até eu já compartilhei ela com vocês, mas eu posso compartilhar novamente, não tem problema não. É a 08, que é essa que eu abri aqui. A 17, que é para rede nua, e a rede nua de média tensão. Não, não, essa daqui é para rede protegida de média tensão, e essa aqui é para rede protegida de baixa tensão, a NTC 18. Aí, por que que os cálculos aqui, ó, eles estão, né, o cálculo aqui, por que que ele está considerando só baixa tensão? Porque eu vou até usar a NTC 18 aqui como base, usar os desenhos aqui, ó. Ah, isso aqui, ó. Tipo de posteamento. Então, isso aqui é a representação aqui, né? Tem cruzamento aqui, né? Tem uma rua. O tipo de posteamento de uma rua aqui, ela pode ser unilateral, igual tá mostrando aqui, né? Você pode ter rede em apenas um lado da calçada, isso acontece. Você pode ter rede dos dois lados da calçada. Nesse aqui, ó, posteamento bilateral frontal, onde os postes ficam exatamente um em frente ao outro na calçada. E essa outra possibilidade, né, de posteação bilateral alternada, onde em um dos vãos da calçada aqui, ó, a distância aqui, ele está mais ou menos no meio dela. Daí, ó, olhando no projeto, aqui, deixa eu diminuir ele para a gente ver os dois em perspectiva aqui. Daí, você tá vendo aqui, ó, que, ó, por exemplo, na rua C, o posteamento, né, ele é unilateral. Na rua principal aqui, ó, ele não é nem unilateral, né, nem dos dois lados, mas você pode considerar que ele seria unilateral, porque ele fica nessa ilha aqui, ó. Inclusive, muitos projetos aí de linha de transmissão, quando tem linha de transmissão que passa no perímetro urbano, ele acontece desse jeito aqui. Você tem uma ilha ali numa avenida principal, por exemplo, né? E você tem a linha de transmissão passando. Deixa eu até mostrar o exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma norma aqui.
Deixa eu ver, LT alguma coisa. Não, isso aqui é dessas travessias. Agora eu pego ela aqui. Ela não tá aqui não. Mas aí você tem a linha de transmissão, ó, que ela fica aqui. E essa ilha aqui, ela serve como faixa de servidão. Como assim, professor? A faixa de servidão, eu tinha que mostrar ela aqui. Deixa eu ver se o vídeo tá aqui, né? Não, pior que ele não tá aqui. Eu acho que ele tá lá em manutenção. Abertura do jump. Como eu não achei o desenho aqui, ó. Acho que eu até já mostrei esse vídeo. Ó, a faixa de servidão é exatamente essa faixa aqui, né? Porque você tem que ter uma distância regular, seja no perímetro urbano, né? Seja no perímetro rural, você tem que ter uma distância regular. Daí eles vão construir, vamos supor que aqui fosse uma linha de transmissão, né? Passando aí no perímetro urbano, indo para uma, porque a energia, vamos supor, de 230 kV, né, de uma linha de transmissão, ela tem que chegar numa subestação do perímetro urbano, né? Então, ela vai ter que ter um tronco principal para ela chegar nessa subestação, né? Aí o que que eles fazem? Eles criam essas avenidas aí gigantescas, onde você tem um canteiro central, e geralmente esse canteiro central, ele é do tamanho da faixa de servidão, né? Justamente para poder comportar. Ou então, às vezes, ele pega essa parte no perímetro urbano. É porque eu não lembro o setor aqui em Goiânia, porque senão eu ia mostrar no Google Maps para vocês. Eles pegam, por exemplo, ruas, parte do setor que fica. Vamos supor que aqui está próximo a acabar o perímetro urbano aqui dessa cidade, né? Bem aqui na borda aqui do projeto. Aí o que que eles fazem? Aí geralmente nessa faixa aqui, quando acaba o perímetro urbano, né? Vamos dizer assim, lá em geografia você tem um raio ali que você, não necessariamente um raio, né? Mas um perímetro, né? Em que você compreende onde que fica o perímetro urbano aqui da cidade, né? E você tem uma outra, às vezes você tem uma cidade um pouco menor, um pouco maior aqui, né? Aí você leva esse perímetro urbano para cá. Às vezes eles se conurbam, né? O que que é esse termo lá da geografia, né? Onde você tem o famoso NEM, né? Aqui tem a Trindade, né? Aqui perto, né? Tem o NEM, nem Goiânia, nem Trindade, né? Que aí todo problema que acontece no NEM aqui, eles ficam jogando a culpa para o outro, né? Então, na borda aqui, eles aproveitam para pegar essas linhas de transmissão aqui. Aí, como na borda você não tem residência, ou então ainda é o limite ali da zona rural, eles também utilizam para colocar uma linha, vamos supor, uma linha dessa aqui de 500 ou de 230 e pode converter ela numa de 69. Aí, geralmente a linha de 69, ele é um poste metálico. Assim, se você chegar aparentemente de longe, ele parece ser circular. Aí esse poste metálico, ele tem várias faces retas, né? E daí quanto mais lados ele tiver, né? Mais próximo de um círculo ele fica, né? Então, aparentemente, ele parece ser circular, né? Parece ser redondo, mas na verdade ele é composto por várias chapas retas aí, e aí você coloca uma linha de 69 kV, né? Uma subtransmissão para você poder colocar dentro, vamos supor, eles pegam na borda aqui do perímetro urbano.
Eles colocam, vamos supor, uma subestação principal aqui, aí vem com uma outra bem aqui, mais ou menos, e vão recheando aqui de subestação. Deixa eu copiar aqui. Aí vão pondo subestação aqui, aqui. Aí chega uma linha de transmissão aqui, por exemplo, né? Alimenta uma de 230 kV e daí dessa de 230 kV desemboca para dentro aqui da cidade uma de 69 kV. Aí essa de 69 kV, ela não é tão gigantesca igual essa daqui, né? Ela não é essa daqui você pode classificar ela como uma estrutura autoportante, né? Ou seja, ela não tem ancoragem, não tem estaiamento, né? E é uma treliça, né? Ela é treliçada. Daí a de 69 kV, por exemplo, ela é circular, né? Aparentemente ela é circular. Tem outras também que ela é chamada de canadense, né? Essa canadense ela tem uma espécie de é tipo um estilingue. Eu acho que não tem ela aqui na nossa norma aqui, só tem na da equatorial. Ela tem, deixa eu tentar desenhar, fazer o perfil dela aqui. Ela é mais ou menos assim, ó. Ela é como se fosse um formato de um estilingue aqui, ó. Aí ela é uma cruzeta de metal, não, de concreto armado, né? Aqui você tem um poste. Aí daqui você coloca, aí fica os isoladores aqui, ó. Fase B, fase C. E daí nessa canadense aqui, ela é mais delgada, né? Dá para você entrar no perímetro urbano com essa. Geralmente, assim, eles escolhem entrar com uma de seção circular, tipo essa canadense, ou tipo uma circular aí de 69 kV no perímetro urbano, porque aí a faixa de servidão, né? Aí, por exemplo, essa pista aqui, ó, esse canteiro central, ele vai ser menor. Beleza. Voltar lá para nossa pasta, porque a gente vai precisar de outros projetos aqui. Aí eu achei interessante que vocês vieram aqui, ó, na hora que você pega esse projeto aqui, ó, você vem aqui, ó, clica com o direito do mouse, né? E coloca aqui, ó, atrás do texto. Aí quando você coloca atrás do texto, você pode, inclusive, né, fazer o print. Foi o que muita gente fez aqui, ó. Você vem aqui, ó, pega o projeto, porque aqui, ó, você vai colocar exatamente o cálculo de queda de tensão utilizando esse algoritmo aqui. Ele, inclusive, ele está considerando a queda, está considerando, deixa eu ver se eu abri, essa que eu abri foi a 08, né? Tem uma tabela aqui, aí lá no, na da Equatorial, por exemplo, ela é mais elaborada. Aqui ela é bem sucinta. Porque como eu vou fornecer aqui essa norma aqui para vocês, que ela é muito boa. Ela é bem aqui, ó. Tabela 1, ó, página 48 de 67. Tá vendo aqui, ó, você tem, ó, o fator, né, esse fator de demanda diversificada, porque é o seguinte, quando eu tenho um cliente que ele é residencial, ou seja, a carga dele geralmente ela é muito baixa, né, desse cliente residencial. Aí o que que eu faço? Geralmente a concessionária, eu não sei se são os mesmos valores aí, né, para Santa Maria Força e Luz, né? Aí geralmente eles utilizam uma tabela aqui falando, ó, lotes de até 400 metros quadrados, né? Você considera, né, essa demanda diversificada, ó, de 1 kVA. Ó, entre 400 e 600 metros quadrados de lote, 1,5. Acima de 600 metros quadrados, 2,5. Então foi daqui, né? Ainda, ó, aqui é o loteamento, ou seja, um lote individual. E aqui, ó, a gente tem esses condomínios horizontais, né? Que são basicamente são casas, né? Só que
né, tem muro, é tudo fechado, né? Aí geralmente eles aumentam um pouco aqui, mas você está vendo que não é lá muita coisa assim, não. É porque é o seguinte, geralmente uma residência aí, ela pode ser uma carga muito baixa. Por exemplo, eu vou pegar a classificação, né, a geral aqui, considerando deixa eu pegar aqui, NTC 04. Acho que está lá embaixo. 18. Olha, geralmente, ó, a classificação é ó, M5, né? Ou M1, desculpa, até 5.000 quilowatts de potência aí, né? Aqui nem está considerando a potência aparente, mas você pode fazer um cálculo e saber qual que é a potência aparente relacionada aqui ao monofásico. Então, aqui a gente tem essas classificações. É geralmente um cliente, para começo de conversa, um cliente residencial, geralmente o lote ele não é gigantesco igual esse daqui, né? Mas é o cálculo e do perímetro aí que foi fornecido, né? A metragem do lote. Ah, então, num cliente normal, o lote não, né? Numa residência normal aí, uma unidade unifamiliar, ela não é tão grande igual de 225. A outra observação da aula passada é que num quarteirão você não tem. Imagina um quarteirão inteiro, se você só ter quatro lotes, ou seja, quatro casas, né? Essas casas seriam gigantescas aí, né? Teria, né, muitos e muitos quartos aí. Então, foi feita essa simplificação para justamente, né, o aluno entender como é que é a dinâmica, como é que é a didática e dos cálculos, né? Então, aí o que que eu tenho na próxima tarefa que eu vou explicar daqui a pouco, né? Eu deixei o algoritmo numa das bordas da página para vocês verem como que eu vou fornecer, né? Eu aproveitei lá que a segunda tarefa tem uma planilha, não, na segunda não, né? Na parte 2, vamos dizer, dessa tarefa aqui, né? Tem uma planilha, aproveitei e joguei ela lá. Só que no material que vocês vão receber não tem. Então eu vou pedir para o Fabrício colocar um extra, né? Naquela pastinha extra que eu comentei com vocês. Então, a potência é muito baixa de um consumidor residencial real. Por isso que eu disse que estava superdimensionado esse transformador, o de 150, que deveria estar aqui, né? Por isso que eu pedi para. E ainda assim, um de 75, ele ainda está alto, se comparado, né? Mesmo eu juntando lá a demanda com iluminação pública, né? Ainda está muito alto, né? Só que por exemplo, o transformador, se a gente olhar lá na 05 aqui, ó, que até já abri, ó, já apareceu aqui, ó. Lembra lá da aula passada, ó, o transformador, geralmente o de 30 e o de 45, o de 30 ele já serviria, viu, a esses quatro quarteirões aqui. Só que na prática, eles não são mais utilizados, não são mais colocados na rede. Se existir algum, é porque até hoje ele está funcionando, né? E aquela história, né? Às vezes, como se diz, em time que está ganhando não se mexe, né? Então a concessionária de energia ela não vai ficar fazendo gracinha, trocando o transformador que está funcionando, está operacional, só porque o nível de demanda, né, hoje, 2024, é diferente do que foi lá, sei lá, na década de 80. E é por esse fator que eu acabei de falar, é que os transformadores de 30 e de 45 nem são mais utilizados. Talvez numa cidade pequena, né, eles ainda sejam utilizados, mas eu estou falando aqui numa cidade grande, igual Goiânia, por exemplo, né, esse transformador de 30 e de 45 já não suporta mais, né, as cargas para o quantitativo de residências e lembra que eu falei, é um transformador para um quarteirão, ou para dois, ou para três, no máximo quatro, né? Às vezes nem dá, né? Às vezes você tem que pôr de dois em dois e distribuindo na malha urbana, né? De dois em dois quarteirão, um transformador para cada um deles cuidar
da energização direto da baixa tensão para esses clientes. Aí por isso que eu poderia ter escolhido o de 45, poderia ter escolhido o de 30. Só não escolhi porque atualmente, em 2024, o de 75, né, como se diz, ele é o mais escolhido em função aí do crescimento demográfico, da quantidade média, né? Sempre quando tem setores dentro da concessionária de energia que eles fazem, né, cálculos aí de probabilidade, de estatística, né, para ver qual que é o transformador usual, né, o ideal para estar utilizando. Imagina uma concessionária de energia gastar milhares e milhares aí de reais, né, comprando vários transformadores de 45 e de 30, sendo que o crescimento demográfico aí, ou seja, a quantidade de atuais consumidores, né, residenciais e até de possíveis, né, que são os filhos desses consumidores aí, né, quando chegar à idade adulta, vão alugar ou vão comprar uma casa e eles vão ser possíveis clientes dessa concessionária de energia, né? A certeza que a gente tem são duas, né? É a morte e a certeza que o sistema elétrico ele vai crescer, ele vai expandir. Essas são as duas certezas que a gente tem na vida, né? O sistema elétrico ele expande, né? É muito diferente hoje, 2024, do que era na década de 80, na década de 70 e assim por diante. Então, foi por isso que eu pedi para você escolher o de 75. Não porque ele era o adequado, só porque, em virtude do crescimento demográfico aí, da quantidade de cargas, né? A concessionária de energia ela opta por transformadores de 75, 112,5. É muito raro, pelo menos aqui, pode ser que tenha aqui em Goiânia, né? O de 150 não tem, assim, pelo menos que eu saiba, né? Pode ser que tenha. Mas o que eu mais vejo é de 75 e 112,5 para povoar a malha de distribuição urbana, para fornecer energia para os clientes diretamente, né? Então, voltando aqui à nossa atividade, você deve colocar, né, aqui a representação gráfica aqui, ó, é justamente essa espécie de diagrama unifilar aqui, ó. Eu vi que muitos colocaram até os detalhes, eu achei interessante. Deixa eu mudar de lado aqui. O AutoCAD ele é mais difícil, porque ele tem tanto controle, tanto comando aqui, ó, porque ele não deixa o mouse carregar aqui. Vocês podem utilizar, né, da mesma técnica, né, da anterior aí. Tem aluno que faz até, coloca isso aqui no Excel, né, alimenta aqui, coloca aqui, aí por isso que eu preparei um arquivo que tem um desses cálculos aqui feito para vocês verem como é que como que o cálculo é estruturado aqui, né? Então, esse cálculo aqui, ó, são por zonas aí, ó, do ponto A até o ponto T, e aqui, ó, foi dividido segundo essa disposição aqui, ó, que tem lá na 08, ó. Esse daqui, ó, é um gráfico mostrando, ó, uma possível configuração básica da rede, ó. O que a gente está utilizando, aplicando nesse modelo perfeito aqui, ó, assim, como se diz, é a menina dos olhos de toda concessionária de energia. Eles sonham com essa configuração aqui, ó, essa outra também, e aqui ele está considerando, ó, geralmente, ó, dois quarteirões aqui, e é sempre você buscar estrategicamente um ponto central. Eu sei que aqui no projeto de vocês ele está perfeito, né? Como se diz, os quarteirões são quadrangulares aqui, né? São perfeitos. E o ideal é você procurar um ponto médio para que as quedas de tensões aqui, ó, dos ramos, às vezes você vê, por que que o projetista ele escolheu, sei lá, dar uma volta aqui, ele não poderia ter vindo aqui? Poderia. Creio eu acredito que quando o professor, o que me ajudou aqui nessa tarefa, né? Ele escolheu por aqui
para mostrar que, né, como se diz, não vai ficar tudo perfeito aqui, ó. Eu acredito que se em vez para ele chegar a essa rua aqui, ó, ele poderia ter desistido desse esporte aqui, ó, nesse caso, e vindo por aqui, ó, pelo meio. Que aí ele colocava o posteamento aqui no meio, ó, aí ele tanto serve o lote 3 como o lote 10, o lote 4 e o lote 11. Aqui do mesmo jeito, aqui, só que tem uma falha. Não sei se vocês pararam para pensar, ou até o professor presencial, né? Aí eu até falei, ó, professor, se o senhor vê aí alguma coisa estranha aí nesse projeto, o senhor fala aí, né? Por exemplo, ó, esse loteamento, a quadra 3 aqui, ela tá perfeita, por quê, ó? Mas por que que você tá falando que ela tá perfeita, professor? Por exemplo, eu tô cobrindo o lote 12, o lote 13, mas se esse desenho aqui, não estou dizendo que ele está errado, se esse desenho aqui fosse um desenho real, com loteamento real, você concorda que eu teria que expandir essa rede, ó, para dar a volta aqui no quarteirão, essa daqui, ou então continuando aqui, né? O ideal seria eu vir aqui, ó, dar a volta aqui, ó, pela rua C, cobrir aqui atrás. Esse outro ramo aqui, ó, eu dar a volta aqui atrás aqui também. Aqui, ó, eu escolheria dar a volta aqui atrás ou então continuar a rede aqui, mas eu acredito que dando a volta aqui na rua A aqui, ó, e pegando atrás do loteamento seria o principal. Eu acredito que foi uma escolha, vamos dizer, artística aí do professor, né, o que me ajudou aqui, para mostrar que você não precisa estar fazendo aqui perfeito. E outra coisa, se só são 4 lotes aqui, vocês concordam que ele deve ter só uma entrada, né? Se fosse fatiado aqui normal, ó, por exemplo, né? Aí eu tenho que. Agora eu vou só copiar aqui. Ó, vários lotes aqui, ó, fatiando aqui, né? Você concorda? Aí, por exemplo, desse outro lado aqui, aí geralmente o lote de esquina, né? Ele é um pouco maior e aqui eu continuaria, né? O loteamento aqui. Eu precisaria dar o contorno aqui, né? Na malha de distribuição para cobrir, né? Todas as entradas das possíveis residências, né? Ou seja, dos lotes em que essas casas, né? Estariam instaladas, né? Como eu só tenho 4 lotes aqui, ó, por exemplo. Esse poste aqui, ó, ele já cuida do lote 1 e do lote 2, concorda? Esse, o, esse outro posteamento aqui, ó, ele já está cuidando do lote 3, lote 4, né? Esse daqui, ó, da rua aqui direto, ó, eu poderia também fornecer, ó, esse aqui, ó, unilateral, né? O posteamento unilateral. Eu forneço tanto para o 3, quanto para o 4, quanto para o 11, quanto para o 10. Poderia acontecer assim, ó. Só que aí vamos supor, ó, eu forneço energia para o lote 1 e para o lote 2 daqui, eu poderia, né? Assim, é complicado porque aqui eu tenho uma avenida aqui, né? Tem um canteiro central, mas daria para fazer. Eu poderia daqui, ó, fornecer para o lote 4, para o lote 3. O ideal é ou na própria calçada ou na calçada do outro lado da rua aqui, ó. Aqui já está fornecendo. Agora vamos pegar aqui o loteamento aqui, ó. Vamos pegar, ó, esse daqui ó, ele cuida do lote 16, lote 17. Do outro lado aqui, ó, do lote 14, lote 15, o lote 8, o lote 9. Aí imagina se fosse fatiado em vários aqui, aí por exemplo, desse lado aqui do quarteirão, eu não teria ninguém cobrindo aqui desse circuito aqui que vem do transformador de 75, né? Então seria uma falha, né? Só não, só esse projeto aqui só está válido porque esse lote aqui é um lote surreal, né? Um quarteirão, para começar, é um quarteirão surreal, né? Ele não é um quarteirão que expressa o formato de um quarteirão real aí, né? Que a gente encontra aí na rua, aí nas cidades aí, né? Mas aqui, aí você tem que ir pensando aqui, esse poste ele vai cuidar, né, de que eu possa tirar dessa rede alimentação
já que só são dois lotes nessa rua, desse outro lado aqui, né? Então fica mais fácil. Aí imagina a vida real, né? Que eu teria, sei lá, 15 casas, 20 casas aí, por exemplo, né? E já 20 do outro lado aqui. Aí tem um lote de esquina aqui. Aí esse lote de esquina, ele já fica para esse lado aqui, ó, dessa outra rua aqui. Daí eu teria que dar a volta aqui na malha, na rede aí de distribuição. Aí o que que você pode fazer para, né, para fazer essa próxima atividade? Colocar ele atrás do texto, né? Porque aí, ó, deixa eu começar a digitar alguma coisa aqui, ó. Como esse desenho ele já vem por padrão na frente do texto, tudo que você digita não aparece. Mas agora, como ele está atrás do texto, agora ele está aparecendo. Aí o que que você pode fazer? Vamos abrir lá o nosso projeto em PDF. Ixi, ele deu um erro aqui, mas não tem problema não. Eu pego aqui do modelo aqui, não tem problema não. Vou até copiar e colar aqui. Ah, agora sim. Aí o que que eu posso fazer aqui, ó? Deixa eu aumentar aqui para o. Aí você vai do mesmo jeito, ó. Você vem aqui, ó, Windows Shift mais S, seleciona aqui o circuito, né? A representação gráfica dele. Aí como eu selecionei ele depois de colocar o desenho aqui para trás, ó, ele vai ficar em cima. Aí você vem aqui, ó, quebra automático, ó. Você pode pôr atrás ou na frente do texto, mas como eu fiz a ação depois de eu fazer a ação no print da tela, ele vai ficar aqui, ó, perfeito, ó, beleza? Aí você pode utilizar aqui também, ó, você pode fazer dois jeitos. Você pode fazer os cálculos, tem aluno que entrega no Excel, não tem problema nenhum, né? Deixa eu aumentar aqui para dar para a imagem ficar de acordo aqui. Aí de novo, ó, Shift Windows mais S. Se não apertar tudo a mesma vez, não dá para você fazer o print screen também. Só que o problema do print screen, se você estiver usando o Windows 10, ele pega a tela inteira. Aí você teria que editar lá no Paint. Agora, o print screen aqui no Windows 11, por exemplo, ele você consegue selecionar a parte que você quer. No caso, é o desenho, né? Aí você vem aqui, ó, antes de arrastar ele para ele não ficar colado no documento, ó, você vem e coloca ou atrás ou na frente do texto. Geralmente eu coloco atrás para justamente, deixa eu ver se o cálculo total tá aqui. Só dar uma olhada aqui. Aí o que que você pode fazer aqui, ó? Você pode utilizar essas informações aqui, ó, digitando. Por exemplo, aqui, ó. Daí você teria que enxergar por isso que eu gosto de usar essa ferramenta aqui, ó, o parágrafo. E aí você viria, às vezes ele empurra a folha aqui, é normal, viu? Você pode estender a folha. E aí você enxerga na borda aqui do parágrafo, tá vendo que eu já sumiu aqui, ó.
Deixa eu ver para onde que foi parar aqui. A outra. Você pode recriar aqui, ó. Tem aluno que recria essa tabela aqui, ó. Ele desiste aqui de mexer. Que se você não tiver um, como se diz, um. Deixa eu ver para onde que foi parar esse outro. No rodapé ele não parou. Vamos fazer um novo, uma nova captura aqui. Faz o texto. Você vê aqui, ó, já deixa o parágrafo pronto. Eu sei que dá mais trabalho. Você pode recriar, né, lá no Word, usar o mesmo modelo aqui dessa tabela e recriar ele no Word. Ou você pode vir aqui, ó, simplesmente alinhar aqui, ó. Eu aconselho nesse parágrafo, se você for utilizar essa técnica aqui, ó, seleciona todos os parágrafos e você vem aqui, ó. Se eu não me engano, é em design. Isso, design. Você coloca sem espaçamento. Ah, ó, achamos aonde foi parar o outro aqui, ó. Se você colocar os parágrafos sem espaçamento, eu tenho que tomar cuidado porque o parágrafo, mesmo ele estando atrás do texto, ele puxa o. Aí, como você quer escrever aqui, ó, você põe. Aí, por exemplo, você coloca aqui a total aí, né? Do. Deu 16 kV ampere. Sei que dá mais. Ó, você tá vendo que foi um pouquinho aqui para frente, ó. De boa, você vem aqui, ó, e arruma, justifica ele aqui, ó. Aí, como a maioria me envia, estão vendo aqui, ó, você pode dar uma aumentada, uma diminuída aqui, ó, para ele caber mais ou menos aqui no. Ó, professor, dá trabalho demais. É. Ou você recria, aí como acho que até hoje, acho que um ou dois me entregou em Word. Aí, como às vezes o pessoal me entrega em PDF, aí em PDF eu não consigo ver se digitou por cima e tal. Tem gente que colocou mais detalhes aqui, ó, mas o que precisa para essa tabela aqui é só esse daqui, tá? Tem gente que colocou também, eu achei interessante. Colocou também os modelos aqui de posteamento aqui do transformador, já que ele fala do transformador, achei interessante. Tá válido, pode pôr. Mas não esqueça de colocar esse modelo aqui, ó, para o cálculo aí de carga aí. Você pode recriar nessa tabela aqui, inserindo aqui, ou tabela dinâmica, ou tem uma tabela aqui que você vai colocando cada espaço, cada bloco aqui, ó, e você vai escrevendo. É bom para você recriar, por exemplo, o documento de ART, né? Eu quero ver se eu pego algumas RTs aqui que eu tenho e recrio elas. Assim, é óbvio que muitas eu não, né, eu não posso mostrar aqui por questão aí da, né, lei de proteção dos dados aí, né? Eu tenho dois caminhos, ou eu posso mostrar ela retirando, né, colocando de preto, igual aqueles documentos lá da KGB, né? Ou então recriando um aqui para vocês verem como é que é uma RT, por exemplo, né? Eu só não posso mostrar como é de técnico, porque, né, como eu não sou técnico, então eu não tenho o modelo. No máximo, eu tenho um modelo lá da CAL, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
Mas o do eletrotécnico eu vou ficar devendo. Eu posso até pedir para algum colega que também é, né, que é eletrotécnico também. Daí ele pode fornecer e recriar esse modelo para vocês verem, né? Já antes de finalizar o curso, antecipadamente, como que é como que é uma RT. Então você pode recriar o documento desse jeito aqui, ó. A representação gráfica, né, que é como se fosse um diagrama unifilar, né, e os cálculos aqui que estão lá no projeto. Salvar aqui. Beleza. Essa daqui foi a primeira atividade. Deixa eu voltar lá no. E essa etapa 2 aqui, ó, eu elenquei. Eu vou só abrir aqui só para mostrar para vocês, ó. Se você olhar aqui, já de cara, essa planilha é igual àquela planilha lá de composição de preço unitário do da matéria de projetos elétricos industriais. Só que diferente daquela tabela lá, ela já vinha com eu senti falta né, até procurei aqui na apostila de vocês, né? Lembra que tinham vários, quer ver, deixa eu abrir uma aqui só para vocês recordarem aqui. Deixa eu ir lá em projetos elétricos industriais, só para vocês entenderem. Se não me engano, acho que é atividade 2. Ah, não, é atividade 1. Ah, lá da matéria de projeto, vocês estão vendo aqui, ó, essa daqui é um modelo que eu mostro para os alunos, né? Como que ele fica depois, ó. Tá vendo esses itens do 1 até o 33 e do 41 até o 50? Eles foram retirados da teoria lá dentro do livro, né? Do livro que tem aí na parte aí de conteúdo, né? Então, eles não inventaram, não tiraram, como se diz, do vazio esses passos aqui, né? E daí eu senti falta, eu falei, "Ué, cadê os passos, né? Daí eu dei uma olhada na apostila de vocês de projetos, do CEP, deixa eu pôr aqui não salvar, e daí eu elaborei uma, que aí essa eu vou pedir para o Fabrício colocar aí para vocês. Deixa eu achar aqui. Modelos. Aí eu olhei que eu acredito que foi uma falha. Eu acredito que já deveria vir essa tabela com esses. Aí eu fui bem sucinto, eu não coloquei na maioria todos os que tem da apostila, eu coloquei só os principais, ó. O deslocamento, por exemplo, você vai sair, né, lá da terceirizada da concessionária aí da Santa Maria, né? Ou então, né, ou da própria, lembrando da própria Santa Maria, né? Lembrando que geralmente quem que é o dono, o signatário, né, desse projeto aqui, geralmente eu coloquei aqui né, NEAD, né, mas geralmente seria a Equatorial, que é a dona aqui desse circuito, né? Sejam, né, igual eu citei o exemplo de um cara ricão aí, igual o Pablo Marçal, né? Ele tem esse loteamento aqui, ele vai vender, vai pedir os projetos de toda a infraestrutura, água, esgoto, energia, telecomunicações, né? Mas no final das contas, ele está vendendo só o quê? Só as casas, né? Os lotes aqui, o condomínio fechado, né? A infraestrutura de água, a infraestrutura de energia, ela tem que, no final, ficar sobre o poder, né, sobre a tutela da concessionária de energia, porque senão, né, não, infelizmente, vai ficar impraticável, né? Aí pensa, ele vai ter que arcar com tudo, né, com todo e qualquer problema aí, então ele já faz vamos dizer, a doação da parte ali da infraestrutura para a concessionária, né? Então você se desloca lá da empresa, até a numeração aqui coloquei errado, mas
Ah, não, tá certo aqui, ó. Então, ó, visita em campo. Você vai em campo aqui, ó, marcar os piquetes aqui, né? Fazer uma inspeção visual. Geralmente, você vem aqui primeiro no local onde você vai aplicar o projeto e você vai correr, né? Ou eles chamam de correr a linha, né? Mas como não tem linha, né? Você justamente está fazendo o levantamento para poder ver aqui a quantidade de postes que eu vou colocar, né? Se eu vou colocar, por exemplo, posteamento unilateral ou bilateral, né? O bilateral né, um na frente do outro poste, ou então na distância aí do vão, né? Os que tem aí disponíveis. Então você vai fazer essa visita, né, em campo aqui para definir como é que você, que a gente chama do croquis, vamos dizer assim, o croquis do projeto. O deslocamento, né? Você vai ter que se deslocar para o local, né? Ou para a zona rural, ou para a zona, né? O setor ali, o bairro ali que está sendo implementado, né? A elaboração do projeto, ou seja, o projetista, depois que levantar, ele vai vir aqui e, e aplicar o projeto utilizando as normas, aí, por exemplo, a NTC no caso desse aqui, NTC 08, NTC 01, né, que é para ver os padrões de poste, né? Lembrando que o posteamento é de 9 a 14 metros, né, e tem um cálculo do engastamento, ó, reunião com o cliente, né? Projeto arquitetônico. Aí quando eu falo arquitetônico aqui, é o formato mesmo do projeto, que que são aqui os locais onde você vai colocar, você vai aproveitar somente a planta de situação, né? E você vai fazer o quê? A marcação dos piquetes para você vir aqui com o GPS, né? As coordenadas X e Y, igual tá aqui, ó, no tronco principal, né? Para você colocar lá na RT e marcar onde que vai ficar o posteamento para você vir lá com o guindalto hidráulico, né? E colocar aquela ponteira lá, a ponteira do trado, né? Que é aquela broca, né? Ou que muita construtora utiliza para fazer poço artesiano, ou então fazer na velha cavadeira, alabanca, né? O que eu não recomendo aí, né? Mas se de tudo não, né, você não tem equipamento disponível, ou às vezes até você tem, mas a rua, por exemplo, tem umas ruas aqui em Goiânia, provavelmente deve ter em Colatina, que elas são extremamente estreitas, né? No máximo, tem rua aqui que em setores aqui que dá só para você entrar, é tipo, eles chamam de rua sem saída, né? Você só consegue entrar ali e mal dá para você manobrar o carro, né? Então, dependendo aí, o guindalto não passa nessa rua, aí você vai ter que vir com a cavadeira, né? E a alavanca, né? A alavanca basicamente como se fosse um pé de cabra, né? Só que ela tem uma ponta ali, e se você tiver pedra, né? O pedregulho ali que não dá. Ó, às vezes a ponteira lá do trado do guindalto, ele não consegue furar o buraco aí no tamanho do engastamento, né? Lembrando que na aula passada a gente fez o cálculo do engastamento do poste aí de 14 metros, aí ele deu 2 metros, né? Então, aí fica difícil, você tem que pegar lá a banca, bater com a ponta dela para quebrar aquele pedregulho e tal. Às vezes você vai ter que retirar aí com uma pá, né? Então, tem essas questões aí. Então, esses são os passo a passos aqui, né? O projeto das estruturas. Basicamente, o projeto das estruturas é você pegar isso quando precisa, né? Geralmente a linha de transmissão, eu vou procurar um aqui, eu mostro na próxima aula. O de linha de transmissão, geralmente você tem o projeto mecânico, né? Que aí o eletricista, montador eletromecânico é que vai fazer essa montagem em campo, né? Inclusive, a gente faz um treinamento, né, com eles, para quando for fazer a montagem, tanto aí na linha de transmissão, quanto, né, lá dentro lá da subestação. O diagrama funcional, o diagrama dos cabos, basicamente, né, o dos cabos é esse daqui, ó. Vamos dizer assim, o diagrama aqui, né? Que seria é porque no projeto
de CEP aqui, ele é bem simplificado, né? Lá num projeto predial ou industrial, você tem as tomadas que tem aquele formato padrão aí, né? Pela NBR, é um triângulozinho, pode ser até um círculo. Aqui não, um projeto de sistema elétrico, ou é um poste circular, ou é um poste quadrado, daí você vem, né, coloca as informações, geralmente é o tamanho, a carga que ele suporta, se tem rede de média tensão e se tem rede de baixa tensão. Só são essas informações que o eletrotécnico, o eletricista de redes e o engenheiro eletricista precisa para poder montar aquela estrutura, né? E aí dentro lá da norma, igual eu mostrei na aula passada, tem lá a lista de materiais, né? Você vai extrair a lista de materiais tanto para 13,8 quanto para 34,5 kV, né? Esse diagrama funcional aqui, ó, basicamente ele não tem aqui, né? Mas lá no livro de vocês, ele arbitrou que o diagrama funcional é esse daqui, ó. É mostrando, né, as distâncias, mostrando a demanda adotada, né? Até coloquei errado aqui, iluminação, né? É iluminação, né? A iluminação aqui, o tipo de lâmpada que foi escolhida aqui, né? Para ele compor o cálculo aí de queda de tensão, né? E o de demanda também, né? Principalmente o de demanda, né? Então aí eu fiz esse exemplo aqui, eu vou fornecer para vocês, né? Para não ter que ficar lendo o livro inteiro e procurando. Que ele deveria estar aqui na folha de tarefa, né? Depois eu vou, né, quando a gente fizer a reunião aqui, para as próximas turmas, a gente já fazer a modificação desse arquivo aqui, né? Porque geralmente o arquivo sem, né, sem nenhuma descrição aqui, fica difícil a gente fazer essa planilha de preços unitários aí, né, que ela comporia aí uma proposta. Então, aqui eu joguei valores aleatórios, viu? Não precisa ser necessariamente igual, né? Ou esse que eu fiz aqui, não. Foi só um exemplo. Aí eu aproveitei aqui, ó, coloquei esse algoritmo aqui, ó, dos cálculos, né? Que foram feitos aqui, ó. Coloquei até um teste lógico aqui, né? E dependendo aí, a queda de tensão, tem algumas tabelas aí da norma, né? Infelizmente, da de vocês eu não sei, né? Mas tem algumas aí da norma da concessionária a qual vocês acompanham aí, né? Vão fazer o projeto. Deixa eu ver se eu acho aqui. É lá no diagrama de cabos. Essa aqui é do transformador. Isso aqui é da iluminação, ó. Aí você tem. Eu vou fornecer também essa norma aqui que vai ser interessante para vocês, para servir de base aqui, tá bom? Ó, tem os vários tipos de lâmpada aqui. Eu só não encontrei a de LED, a que está descrita ali. Provavelmente ela deve estar na nova, a da, ou da Enel, né? E na verdade a Enel até utilizava essa, ela nem atualizou. Quem atualizou, né? Eu acredito que ele nem atualizou, eu acredito que ele está utilizando as próprias, né? Porque a Equatorial ela já é concessionária aí, né? De algumas regiões, como por exemplo aí o Pará, né? Antes mesmo dela assumir aqui Goiás, ela já era forte no Pará. Ah, não é este. Tem uma tabelinha aqui. Ó, tem os coeficientes aqui, ó, para rede multiplex. Ó, para um fator de potência igual a 1, para fatores de potência. Quando fala cosseno de φ, tá? É o fator de potência. Ah, e tem as características, né? Ó, como capacidade de corrente máxima. Isso daqui, ó, você pode utilizar no cálculo de queda de tensão. Ó, quando você vê esse ohm por quilômetro, geralmente no cálculo de queda de tensão, seja para projeto predial, industrial, até projeto de rede, né?
A gente utiliza a segunda lei de Ohm, mas só que é uma fórmula, ela é modificada. De cabeça eu não lembro ela aqui não. Pois eu posso mostrar ela para vocês pegando um projeto aí. Ela a gente utiliza é por quilômetro, viu? Porque se utilizar por metro, aí o índice, o valor fica muito maior. Ó, resistência, ó, reatância indutiva, né? Que é a resistência que é influenciada pela indução, né? A indução que tem nos cabos, né? Lembra lá da regra da mão direita? Você tem um cabo de energia aqui, né? Tem um cabo de energia, dependendo da direção onde essa corrente elétrica ela está fluindo, né? Ora no semiciclo positivo, ora no semiciclo negativo, você vai ter um campo eletromagnético em volta, né? Chamada a regra da mão direita, né? Ou pode ser também a regra da mão direita espalmada, né? Então o dedão simboliza a corrente, o sentido da corrente, a mão aqui, os outros dedos simboliza a densidade de campo magnético aqui em volta, né, que provoca a indução eletromagnética, né? Inclusive, se esse cabo tiver torcido, ele vai funcionar como uma bobina, né? É assim que funciona o princípio aí da bobina. E também vai haver a formação de uma força. Geralmente ela fica, na regra, fica na palma da mão. Se tiver para esse rumo aqui, vai haver uma força para baixo. Se ela tiver para esse outro rumo aqui, uma força para cima aí, que é responsável aí pelo efeito da vibração elétrica, né? Lembra que eu falei que tem a vibração mecânica e tem a vibração elétrica, né? Ela pode acarretar em alguns problemas, daí a gente tem que utilizar alguns amortecedores na rede para evitar o movimento harmônico, eu esqueci o restante do nome, né? Que aí eu não tenho assim notícia de colapso, né? Mas inclusive ele pode colapsar mas a certeza é que ele vai fazer com que a rede vibre bastante. E esse princípio é o que faz né, as bobinas ficarem girando aí dentro do motor, né? Na máquina elétrica em modo motor elétrico. Deixa eu ver mais índices aqui, que é diâmetro, espessura. Cabo mensageiro é o cabo de aterramento, viu? O coeficiente de queda de tensão para a rede compacta, né? Que é aquela rede protegida lá que eu mostrei da NTC 17, né? Ah, ó, reatância indutiva, ó, cabo de alumínio coberto. Esse coberto é para a rede, né, protegida, né? Ó, 15 kV é a 13,8, viu? Então eu tenho a reatância, que é, ó, quando fala reatância, é uma resistência, né? Só que ela pode ser indutiva, ela pode ser capacitiva. Geralmente na rede elétrica, ela ela é indutiva, né? Ela provoca indução, porém existe o efeito ferrante, mas isso ocorre mais em linha de transmissão. Já no nível de rede de distribuição, ela até ocorre, só que numa menor, provocando um menor impacto na rede. Geralmente, o efeito ferrante na linha de transmissão, ele é maior. Quanto maior a distância lá de uma subestação, do barramento de uma subestação para outra que ela está chegando, quanto maior essa distância, maior vai ser esse efeito ferrante. Aí o efeito ferrante, ele simplesmente provoca uma capacitância. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, não é indutância. Ele provoca uma capacitância entre o cabo e o solo, por isso que também você tem que ter a limpeza de faixa de servidão para evitar com que você tenha estrutura mais próximas aí, pode modificar essa capacitância aí e piorar, ele vai criar uma energia reativa. Daí o pessoal, né, os engenheiros aí colocam um reator, né, que ele parece um transformador, para justamente consumir essa energia capacitiva, né, essa reatância capacitiva. Então, quando fala reatância, ela pode ser indutiva e pode ser capacitiva. Mas geralmente, para os cálculos aqui, a gente considera a reatância indutiva, né? Só em alguns efeitos aí, né? Como esse que eu falei, né? O efeito ferrante, aí ela vai ser capacitiva.
Coeficiente de dilatação, beleza. Eu devo ter passado aqui, mas eu acredito que todos os coeficientes estão aqui, tá bom? Aí eu deixei nessa segunda aba aqui, ó, justamente para vocês verem como é que os cálculos aqui foi feito aqui, ó. Já deixei de dois e fiz um teste lógico. Aí tem esse daqui do de 3%, mas tem outros limites, viu? O limite aí de queda de tensão. Aí, se eu não me engano, eu olhei aqui, eu tenho que dar uma olhada melhor aqui na norma aqui, mas é isso. Aí essa segunda etapa aqui, ó, vocês podem seguir essa, né, esse passo a passo aqui, esses 8 passos. Eu escolhi aqui os que eu vi mais sentido aí na apostila de vocês, elenquei eles e coloquei aqui. Daí vocês fazem uma simulação aqui de estimativa homem-hora, né? Que profissional que vocês vão colocar para fazer, para realizar cada uma dessas tarefas, né? Igual lá na matéria lá de projetos elétricos industriais, tá bom? E aqui o extra que eu coloquei para vocês é esse cálculo de queda de tensão aqui. Eu vou pedir para o Fabrício colocar em anexo para vocês verem como é que é. Ok, já falamos da segunda etapa, agora vamos falar da última atividade, porque aí eu acredito que vai ser melhor para vocês aí. Eu gostei dessa dica aí do Duardo. Vamos lá para a terceira atividade. Essa daqui é a mais molezinha. Geralmente você vai fazer o memorial descritivo aqui, né? Essa daqui não é igual lá na matéria, que é uma proposta técnica e tal. Apesar de ter o espaço aqui, se eu não me engano, do valor aqui. Não, acho que eles nem colocaram. Deveria ter colocado. Mas essa daqui, ela tem mais a cara. Desculpa aí, gente. Ela tem mais a cara de memorial descritivo do que proposta. Até mesmo porque eles colocaram aqui, memorial descritivo. Vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo, ó, diagrama unifilar, desculpa aí, é porque a gripe aqui tá brava. Estão vendo aqui, ó, diagrama unifilar SE400. Se não me falha a memória, ou ela é lá da disciplina de projeto, não, de manutenção predial industrial, ou da própria de projeto elétrico industrial. Então, eles aproveitaram esse documento de lá. Aí, o que que eu achei aqui na base de dados, que eu acredito que vai ser de grande ajuda para vocês comporem o memorial descritivo. Eu fui lá na página, lembra que eu mostrei uma página aqui para vocês, ó, a da Equatorial? Eu vou pegar aqui a da Equatorial, porque a da Santa Maria eu não encontrei, sinceramente. Eu nem sei se o processo de análise de projeto é semelhante, né? Pelo menos depois que houve aí, né, a informatização, né? Geralmente as pastas são virtuais, os projetos são convertidos em PDF, né? E enviados para análise. Aqui, ó, você tem, nessa aqui da Equatorial, você tem, ó, formulários padrão, né? E um desses aqui, ó, é o memorial simplificado, descritivo, né? Grupos A e B. Então, eu tirei daqui, viu? Antigamente, lá na minha época, né, 1900 e Guaraná de rolha, né? Como se diz, quando Jesus era menino, na minha época, não tinha essa página aqui, não tinha esses modelos. Eu aprendi porque eu entrei como estagiário, depois eu entrei, né, depois que me formei, né, como engenheiro contratado, e daí, nesse trabalho como estagiário, como engenheiro contratado, sempre a gente aproveitava os documentos, pedia, né, autorização lá para o dono do escritório, para o dono da empresa, né, se a gente podia, para melhorar o nosso portfólio aí profissional, né? Pegar esses modelos para quando a gente fosse elaborar, utilizar, né? Graças a Deus, até hoje nenhum reclamou, né? Então a gente tinha que criar esse modelo do zero. Hoje em dia, a concessionária de energia, ela fornece
Inclusive, tem, é o que eu me lembro, a Eletropaulo, que hoje ela é da Enel, né? Ela também fornecia não só os desenhos, né? Igual a gente tem aqui, né? Vamos pegar aqui a 05 aqui, né? Você tem exemplo de desenho de subestação. Eu me lembro que foi a primeira que eu vi, na época que eu era estagiário. A Eletropaulo, ela não só fornecia uma norma, né, que era baseada em uma NBR, né, uma norma específica, seja para transformadores, seja aí para rede de distribuição, né? Além da norma que ela fornecia em PDF, ela fornecia o mesmo arquivo em DWG. Isso eu não vi, pode ser que tenha outra concessionária, né? Infelizmente eu não trabalhei com todas as concessionárias aí do Brasil, né? Mas pelo menos as que eu trabalhei, só a Eletropaulo, que hoje é da Enel, né? Que eu vi esse tipo de, né, de empenho aí, né? Tanto os desenhos que estavam em PDF, eles estavam também disponíveis ou em DXF, né? Ou em DWG, né? Inclusive lá no site deles para a gente poder baixar e utilizar nos projetos, né? Já em outras concessionárias você tinha que utilizar programas, né? Eu não sei se eu comentei com vocês, eu até comprei um programa que ele faz a extração desse desenho do PDF e joga lá. Ele cria um DXF, aí você pode copiar e colar no seu projeto. Deixa eu fechar aqui. Ver se abriu. Não abriu. Deixa eu clicar duas vezes aqui. Uai. Não, porque eu abri o documento errado, foi mal. Esse daqui, ó, Memorial Simplificado, Grupo A e B. Aí, pessoal, eu, baseado nesse projeto aqui, baixei esse Excel aqui, ó, e peguei as informações que estão aí na folha de projeto, né, no DWG aí, e criei esse memorial descritivo, ó, genérico aqui, ó, igual eu coloquei, ó, loteamento A, fulano de tal, né? Eu fui inventando nomes aqui. Vocês podem inventar o nome aqui, ó, o endereço da obra, né? Eu inventei um qualquer aí, vocês podem pôr também. O principal aqui, ó, descrever, ó, objetivo, descrever as instalações em redes de média tensão que advêm do tronco alimentador A, que está lá no projeto, né? Da subestação Jaiara, inventei, viu? Esse nome aqui foi aleatório. Para alimentar um loteamento constituído de 16 lotes e 4 quadras, próximo ao bairro Universo, também inventei aqui, tirei da cartola aqui. Só não tirei da cartola essas coordenadas aqui. Obviamente, né, essas coordenadas são fictícias aqui. Eu peguei um valor aleatório e coloquei aqui para representar o que está lá no projeto. Então, coordenadas tal, da onde vem o tronco, né, de alimentação principal do transformador, centro urbano da cidade de Sonhanópolis, também inventei, vocês pode pôr aí Colatina. A rede de distribuição urbana é do tipo compacta, com nível de tensão, né, 13,8 kV, né? Então, esse é o texto genérico que um profissional lá que aprova projeto gostaria de ver. Esse é exatamente o texto de aprovação. Entrada de energia. A rede, ó, deixa eu comi um U aqui, ó. A rede urbana, deixa eu salvar aqui, deriva em média tensão, 13,8, né? Do poste, número tal, eu não sei se eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei exatamente aqui, que aí eu faço alteração aqui. É isso mesmo, ó, 31921723. Esse daqui é o ID dele, é o identificador, né? Que é interligada e protegida através de um conjunto de seccionamento chave fusível tipo C, né? Ou é a curva lá do elo fusível, né? Com elos de proteção. Ah, não, a curva, né? Tipo C, é... esse nome aqui ele tá errado, viu? É chave fusível
Aí tem as antigas que eles chamam de chifre, né? Eu não me lembro, viu? Sinceramente, não me lembro do nome que eles dão aqui. É porque a gente tem que olhar no catálogo. Isso aqui, ó. Tipo C é essa estrutura aqui, ó. É um braço C. Mas a chave fusível, ela não é tipo C, não. Vamos deixar só chave fusível aqui, ó. Chave fusível. Ah, deixa eu colocar aqui. Em um braço C, né? Em um. Quer ver? Eu vou colocar melhor. Em uma cruzeta, né? Isso aqui é uma cruzeta metálica, ó. Em uma cruzeta metálica, que chama braço C, né? Com elos de proteção, né? É o 5. Esse aqui é o número, viu? Não é necessariamente a corrente elétrica, né? E aqui é relacionada à corrente que ele suporta, né? A corrente de curto. E aí a gente tem que olhar na especificação, né? E o H é a curva de atuação. Quando eu tenho, já que esse projeto aqui, ó, é de uma rede de distribuição urbana em um setor, né, residencial. Então, tecnicamente, eu não tenho motores, eu não tenho indústria. Se eu não tenho motores aqui, no máximo eu teria um motor de portão eletrônico aí, né, automático, e também a quantidade de CV, né, cavalo vapor dele, ela não é nem digna, né, você consegue aí com uma partida direta simples, né, ligar eles aqui. Então, essa curva, ela não é, ela pode ser de atuação rápida, viu? Aí se fosse um setor, mesmo que esse transformador aqui esteja sendo, por exemplo, um setor industrial, igual tem aqui em Goiânia, né? Mesmo que esse transformador aqui ele esteja simplesmente, né? Qual que é o papel dele que a gente falou na aula anterior, né? É converter a rede de média tensão para baixa tensão, porque aí na baixa tensão eu alimento os clientes diretamente aqui, os clientes residenciais, né? Mesmo que vamos supor que aqui no lote 9 eu tenho uma indústria. Então, obviamente, esse transformador aqui, ele não vai fornecer energia direto da baixa tensão para essa indústria, né? Porque é uma indústria, vamos supor que aí é um transformador de 500 kVA, né? Kilovolt ampere aí. Então, esse transformador aqui, querendo ou não, ele está no sistema interligado aí, né, nacional, ou seja, ele está inclusive no mesmo circuito que estão todas as residências, inclusive esse lote aqui. Não quer dizer que ele esteja fornecendo energia diretamente, mesmo porque, né, aí vamos supor, eu colocaria um transformador aqui, já que ele é desse cliente aqui, ó, eu colocaria ele dentro aqui do lote ou então na rua aqui, né? Mas só que esse transformador em si serviria apenas para essa unidade consumidora, essa indústria aqui, né? Ou ele estando na rua, ou ele estando aqui dentro do lote aqui, ele seria de propriedade, ou seja, de uso exclusivo aí, né? A carga dele para fornecer energia da baixa tensão dele para esse cliente. Mas aí, vamos supor que esse cliente aqui, ele não faz a chamada reprogramação de carga. Aí vamos supor que ele contrata aí um eletrotécnico e um engenheiro aí quarta-feira, né? Aí o cara é doido da cabeça e ele resolveu colocar lá os 60 motores que ele tem para ligar tudo ao mesmo tempo. Ele, o cara é doido, né? Ele tem, não tem aquele meme, eu tenho um probleminha, né? O cara tem probleminha e aí ele resolveu ligar da partida em todo mundo aí. O que que vai acontecer? Provavelmente vai cair o elo fusível daqui, né? O do própria unidade consumidora. Inclusive, se essa corrente aí, né, de partida aí foi muito alta, ele pode reverberar no transformador da rede aqui de baixa tensão, né? Então, se esse local aqui, inclusive até o projetista, ele observa isso.
Se esse local aqui é um local aí de industrial e tal, tem alguma indústria, um supermercado grande, então geralmente eles vão escolher uma curva de atuação lenta, né, para que ele entenda, né, que esses picos de corrente aí, ele não é um curto-circuito, ele é a partida de motores, mas com certeza, né, esse eletrotécnico, esse engenheiro quarta-feira aí, a empresa dele iria responder depois, né? Depois a concessionária local, né? Vamos para Santa Maria, ia chegar aí, uai, você provocou, e tem como ele saber, viu? Você provocou aí um desligamento na rede aí, ó. Você ligou seus motores aí, ó. Vocês não têm um plano aí de reprogramação de carga, né? Reprogramação de carga é basicamente você adequa a sua demanda, né? E você também, quando dá a partida nos processos produtivos aí que você tem na sua empresa, né? Você considera, né? Por exemplo, você não vai ligar todas as máquinas ao mesmo tempo. Você tem um delay ali, né? Você tem ou uma reprogramação de carga para, sei lá, você tem 60 máquinas, né? Aí você tem um processo produtivo lá que depende de 5 máquinas. Você não vai ligar 60, você vai ligar só as 5, né? E mesmo assim, dependendo aí, né? Mesmo você utilizando inversor de frequência aí, né? Você vai colocar essas máquinas aí não para dar partida ao mesmo tempo, você coloca, né, para uma programação ali para dar um delay entre elas, né, para dar como se diz, um respiro para o sistema elétrico de potência, né, para você não ter o acúmulo, né, o somatório de correntes de pico aí, que aí o sistema vai entender que é um surto, né, na rede e ele pode desarmar, né, o elo fusível lá, ele vai partir, né? E a chave fusível desarma. Equipamento de proteção, aqui é o código aqui de proteção. Ramal aéreo, né? Aqui está a entrada aérea. Deixa eu pôr aqui, ramal aéreo, é melhor. Beleza, deixa eu salvar aqui para não. Então, vocês podem utilizar esse modelo aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, quem escreveu o restante aqui não foi eu, não, viu? Para concessionária de energia. Ó, ela que dá essas dicas aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Todas as tomadas deverão ser em conforme, né, com o padrão exigido pela NBR 14136 de 2002, ó. Todos os reatores, né, lá da rede de iluminação pública, né, deverão ter alto fator de potência e esse THDI, deixa eu ver. Porque você tem a distorção harmônica total. Eu não sei se é isso, eu tenho que verificar aqui. Porque distorção harmônica total, né? Você coloca DHT ou então do inglês, né? É Total Harmonic Distortion, né? Que aí fica THD. Não sei se é isso que ele está falando aqui. Mas um indutor. O indutor, ele é responsável também, né? Indutores, é, ligação de equipamentos na rede, né? Por exemplo, de uma indústria, né? A partida de equipamento, fechamento de circuitos, por exemplo. Você vem com a vara de manobra e fecha o circuito ali. Todos, também fonte chaveada, né? Que você tem a retificação, né? Por exemplo, o carregador de celular, fonte retificada, tem o quê? Tem a retificação, né? Tem um retificador em ponte completa, tem diodo, né? Que é o que faz a retificação, inversor de frequência, soft starter, também tem retificador, inclusive para ele controlar a velocidade do motor, né? Ele tem que variar a tensão alternada, viu? Não é a tensão contínua, não. Aí, para você variar a tensão alternada, você precisa, né, a largura do pulso, né? Você precisa de um tiristor, né, de um transistor. Tiristor não, aí seria mais para potência. Mas de um transistor se eu não me engano, é o IGBT. O IGBT, eles estão nos equipamentos lá da ABB.
E tem também um outro que ele vem no encapsulamento, ele vem num circuito integrado, que é o PWM, né? Já vem a placa, o circuito de controle, né? Todos esses equipamentos e processos que eu citei aqui são responsáveis por injetar harmônico na rede, ou seja, ele vai distorcer o fator de potência. Você vai jurar lá que o fator de potência, por exemplo, ele está em 0,92, dependendo da distorção harmônica e da corrente, distorção harmônica da tensão, ele vai diminuir esse fator de potência. Aí você olha, você faz os cálculos lá, tudo bonitinho, né? Sem considerar a distorção harmônica. E aí vamos supor que deu 0,9, que é show de bola, né? Só que, na verdade, em função da distorção harmônica, ele vai dar, sei lá, 0,87. Aí o que vai acontecer? A indústria vai pagar, né? A taxa, né? Igual a gente viu lá em eficiência energética, né? Por não correção do fator de potência. Porque o fator de potência é importante, pessoal. Deixa eu ver. Ih, esse daqui não está habilitado. Deixa eu fazer lá no nosso documento aqui que eu abri aqui, ó. Lembrando aqui, ó, só fazendo um adendo aqui, ó. O fator de potência, né, é o cosseno de φ. Lembrando lá, ó, do triângulo das potências, né? A gente tem a potência aparente em volt ampere. Nós temos a potência que realmente realiza trabalho, né? A potência ativa, né, que aí ela tem o, né, o watt aqui como unidade de medida, e a reativa, que ela não é, ela é necessária, né? Como se diz, é um mal necessário. Ela é necessária porque ela é responsável pela excitação do campo magnético, né? É basicamente a energia magnetizante do sistema que é utilizada aí, por exemplo, para o gerador, né? Você tem que excitar o campo magnético para você conseguir fazer com que os portadores de carga aí da bobina eles provoquem tensão, né, potencial elétrico, e se eu fecho o circuito, e você tem uma corrente, no caso, alternada, né? Se você não tiver essa energia magnetizante, você não vai ter esse processo. Então, ela é necessária, porém, né, igual aquela alegoria aí que a gente viu aí do copo de cerveja, né? Quanto maior a energia reativa em volt-ampere reativo, pior é a entrega de energia para esse sistema elétrico de potência, né? O ideal seria, né, a potência aparente igual, né? Mas se for igual, você não tem energia magnetizante. O ideal é que você tenha, né, o mínimo que de ângulo, e é o estabelecido aí pela ANEEL, né, que é o 0,92, que se a gente olhar lá no arco cosseno, dá aproximadamente 23 graus aí, né? Para esse ângulo aqui. Esse ângulo ele não pode zerar, porque se ele zerar, eu não tenho energia magnetizante e eu não tenho geração de energia. Aí quando você considera a distorção harmônica, né, vamos dizer, o fator de potência real, deixa eu mudar a cor aqui. O fator de potência real, o que eles chamam no analisador lá, provavelmente lá na aula de eficiência, vocês devem ter visto lá, true, true, chama true RMS. Então, o fator de potência real é o próprio fator de potência aqui, que aí a gente coloca como cosseno de φ, já que esse daqui é o real, né? Dividido pela raiz quadrada de 1 mais o quadrado, isso mesmo, é o quadrado da distorção harmônica total aqui. Aí, por isso que vocês utilizaram lá no experimento, lá na matéria de eficiência energética, o analisador de energia, porque ele consegue observar se o sistema elétrico a qual você está analisando, ele tem harmônicas, né? Que aí vão aquecer, né? Qual que é o efeito das harmônicas na rede, né, da não correção do fator de potência, né, seja o normal aqui, seja o da distorção harmônica, é o efeito Joule, é aquecimento dos barramentos, aquecimento dos condutores. Então, o analisador de energia, ele utiliza a fórmula real, né, a true.
todo equipamento que você vê é escrito lá True RMS, né? Ele é tanto considera a tensão RMS quanto a corrente RMS, né? Lembrando lá que a tensão de um sistema aí trifásico aí, por exemplo, aí, né? Você tem a tensão RMS, lembra lá da senoidal, ó, é a quadratura, né? O RMS é mais ou menos aqui, ó, essa quadratura. Aqui fica o RMS, a tensão RMS, e aqui fica a tensão de pico. Então, é multiplicado por seno de ômega t. Ômega t é a velocidade angular aí, né? Lembra lá que é uma máquina cíclica, né? O gerador, né? A máquina elétrica em modo gerador. E a velocidade angular é 2πf, né? F, lembrando que é a frequência fundamental da rede, né? Que é de 60 Hz, né? No nosso lado aí brasileiro, no lado paraguaio é 50 Hz lá. Então, lembrando, vocês estão vendo que a gente está linkando tudo. Tudo que vocês aprenderam aqui no curso de eletrotécnica, a gente está fazendo esse link aqui. Aí, o que que eu sugiro para vocês, né? Vocês pegarem essas informações e utilizar, né, esse texto aqui que eu sugeri para vocês aqui, ó, lá no projeto. E tem um outro modelo aqui que eu vou pedir para o Fabrício colocar para vocês. Ah, deixa eu só achar aqui. Esse modelo aqui, ó, ele é da base de dados aqui do Senai. Eu achei interessante aqui, ó. Lembra aquela primeira folha lá na primeira tarefa? Vem aqui, ó. Ó, atividade um. Aí tem a folha da tarefa, né? E tem essa folha, essas duas folhas aqui, ó, que vocês vão utilizar de subsídio, né? Ou seja, de material para vocês escreverem aqui quais são as normas aqui, ó. Então, ó, vamos pegar esse aqui, ó, anexo 2. Isso aqui é esse aqui, o anexo 2, ó. Tá vendo? Ó, eu peguei a informação que está no anexo 2 e compus, né? Montei aqui o memorial descritivo, ó. Tá vendo? Ó, nas lacunas, deixa eu pegar o que está sem fazer aqui, ó. Nessas lacunas aqui, ó, aí eu coloquei as normas aplicáveis. Essa daqui, ó, já digo de cara que ela é antiga, viu? A NBR 5434 para rede nua. Essa daqui é para rede nua aérea atual, se eu não me engano, essa daqui, ó, é a NBR 15688, né? A 15688 é a evolução Pokémon da 5434. E também, ela não está aqui, mas tem uma outra, que ela é a 5433. Ela é a mesma coisa aqui, só que em vez de rede urbana, ela é para rede rural. Essa daqui ainda está vigente, né? A 5356. Transformador de potência. O transformador de potência é, é, é para geração aí de potência, né, de energia. O transformador de potencial é para instrumentação, ou seja, ele verifica a tensão, né? Ele faz a aferição da tensão na rede, né? Seja de forma direta, né? Ou seja, direto lá na média tensão ou indireta, né? Que é na baixa tensão. O transformador de corrente também de instrumentação, ou seja, para aferir a corrente elétrica, né? Ó, com um transformador de potencial e um transformador de corrente, eu consigo o quê? A potência elétrica, né, do sistema, né? Inclusive, eles utilizam em subestações esses dois transformadores aqui, o de potencial para aferir a tensão e o de corrente para aferir a corrente e fazer os cálculos e aparecer lá nas IHM, né? Nos sistemas lá supervisórios lá da subestação. Deixa eu ver o que mais. Ó, instalações elétricas para essa NBR que é importante, ó.
para locais de afluência de público. Por exemplo, essas instalações aqui shopping center, né? Supermercados, faculdades. Deixa eu ver o que mais aqui. Instalação para baixa tensão, a famosa 5410. Então, ó, tudo que você tem que considerar, ó, apesar de ser do sistema elétrico de potência, mas você tem que ver tudo de forma, né? Tem as específicas, igual a 15688, tem a 159, acho que é 992, que é de, quer ver essa daqui, ó. A 15. É isso mesmo, ó. 15.9. Ela não tá aqui, deixa eu ver se ela tá. Não, não tá. A 15992 é para rede compacta. Olha, cabos, olha, ó, rede de distribuição aérea, ó, com cabos cobertos, né? Lembra que eu falei que tem a diferença, né, entre protegido, né? Um cabo protegido é um cabo coberto. E tem um cabo isolado, que além de coberto, ele tem uma manta eletromagnética que evita a influência eletromagnética não só de outros equipamentos, mas do próprio aí, né? Essa manta eletromagnética ela vai refletir para o interior do cabo e não vai ter indução elétrica, né? Autoindução. A autoindução ela só ocorre se eu fizer o quê? A torção desse cabo aqui, ó. Por exemplo, no próprio cabo aqui, a autoindução, né, ela não vai ocorrer. Por exemplo, se eu ponho uma manta aqui em cima e essa manta ela fica aqui no limite do cabo, ela vai refletir o campo eletromagnético para a parte interna. Existe o efeito, o pessoal chama de efeito pele, né? O efeito skin. Aqui no Brasil, eu não sei por que que eles traduziram o skin lá do inglês de pele para efeito peculiar, né? Muitos livros aí, muitas bibliografias de engenharia elétrica traduzida aqui do Brasil chamam o efeito skin de efeito peculiar. Globo e você, nada a ver. Tem nada a ver esse nome aí. Então, o efeito peculiar, né, é justamente você em volta, o cabo, quando ele é energizado com rede de distribuição alternada, né, os portadores de carga, né, a corrente elétrica, ela tende a se movimentar na borda do cabo. Quanto maior a frequência, mais externa ao cabo ela vai estar. Então, o campo eletromagnético ele vai bater na manta metálica, ele reflete para o interior do cabo e adivinha, como ele é de tensão alternada, no interior do cabo o campo elétrico é igual a zero. Eu não tenho campo elétrico diferente de zero que categoriza o fluxo ordenado, né, ou o fluxo alternado de elétrons, né? No caso, para sistema elétrico de tensão alternada, né? Então, tem essa diferença aqui. Então, tem mais essa outra norma que é a 15992, se vocês quiserem, vocês podem pôr. E aqui, ó, resolução da ANEEL, lembra que eu acho que eu falei na aula passada, existem os procedimentos de rede aí da ANEEL, é bom vocês depois, esqueci de pôr o outro E aqui, né? Comi um E aqui, coloquei dois L e comi um E, né? Tava com fome nessa hora, com certeza. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Ó, esses módulos aqui, ó, por exemplo, o módulo 3 aqui, ó, da resolução, ó, 517, né? Aí, procedimentos de distribuição. Procedimentos de distribuição são procedimentos envolvendo, né, estrutura da rede de distribuição, estruturas também da rede de transmissão, né, das linhas de transmissão. Então, ó, eu tenho procedimentos de montagem, né, esses procedimentos específicos, eles consideram a influência do campo eletromagnético de cada estrutura. Se é uma rede nua, ela tem uma influência maior. Se é uma rede compacta, ela tem uma influência menor, né? E se é uma linha de transmissão, né, eu tenho que observar as distâncias entre, né, o isolador e a estrutura metálica, se não o cabo, se tiver pouco isolador e ele ficar muito próximo da estrutura metálica, vai haver indução eletromagnética, e é isso que nós não queremos, né? Então eu tenho que ter uma quantidade X de cadeia de isoladores
para que evite que o raio de risco, igual a gente viu lá, instalações do sistema elétrico de potência, né, ele possa abraçar essa estrutura e provocar uma indução eletromagnética. Então, esses procedimentos de rede são justamente os modos, né, como que você vai instalar da maneira correta para um poste duplo T, para um poste de seção circular, para uma treliça autoportante, e por aí vai. A lista de material que compõe essa norma, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Os módulos 1 e 3 também têm procedimentos de rede, né? E não são, ele fala aqui de distribuição, mas é no sentido de distribuição de energia, viu? Mas, assim, não é no sentido restrito só da rede de distribuição. Ele abrange também a linha de transmissão, tá? Aqui o distribuição é no sentido de distribuir a energia. Ah, ó, essa daqui, ó, 482, ó, microgeração e mini geração distribuída, né? Nós temos os sistemas off-grid e on-grid. Deixa eu ver o que mais. Ó, sistema de compensação de energia elétrica, né? Então, essas resoluções tratam. Então, isso é importante, ó, observar isso no memorial descritivo, porque todas essas resoluções elas têm que ser obedecidas pela concessionária de energia local, no caso de vocês aí, a Santa Maria Força e Luz, né? Ela tem que obedecer os lá da subestação que compõem o Sistema Integrado Nacional, né, que compõem todas as hidrelétricas, né, usinas eólicas, né, se tiver maremotriz, acho que aqui não tem, né, e todo e qualquer tipo aí, nuclear, né, todo e qualquer tipo de usina, né, que gera energia elétrica. Então, elas têm que, como se diz, rezar na cartilha dessas normas de distribuição, né, desses procedimentos de rede, das NBRs aqui, então elas têm que seguir todos esses padrões. Então, assim, mesmo que um projeto simples aí de redistribuição urbana de baixa tensão, eu tenho, né, o projetista, o engenheiro, o eletrotécnico, né, ele tem que considerar tudo isso. Então, vocês podem utilizar, né, essa para a terceira tarefa, né, esse documento aqui que eu vou pedir para o Fabrício colocar aqui em anexo para vocês, que eu tirei, lembrando que eu tirei lá da Equatorial, né? Então vocês podem aproveitar até essas orientações aqui, esses itens, ó, do 6 até o 14 aqui. O 14 né, é o necessário aqui para você compor o memorial descritivo aí. Então é isso, beleza, Eduardo? Entendeu aí? Enfim, deu para a gente fazer aqui a explanação aí da atividade 2, né? Das duas partes da atividade 2 e também da atividade 3. Daí, ó, para a gente fechar aqui, aí já o material da atividade 2 e 3, né? O complementar, para vocês conseguirem terminar, né? Alguns já fizeram e ficou bom, viu? Ficou muito satisfatório aí. Para vocês poderem fazer, vou pedir para o Fabrício fazer do mesmo jeito, ó, colocar uma pasta complementar aqui em cima da web aula 3 e a web aula 4, né, vai ser o quê? Aula de dúvidas, né? Ah, professor, ainda não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo terminar. Daí a gente faz aí um retrospecto aí das 3 atividades, tá bom? Que aí vocês vão ter mais um tempo aí para poder terminar, né? Que vocês já estão aí no o projeto integrador ou esse outro projeto também faz parte do momento presencial? Esse que você estava falando aí, Eduardo. Não sei se você ainda está na aula, deixa eu ver. Oi, mestre. Sim. Repete a pergunta, por favor. Então, esse projeto que você falou aí que o professor pediu, ele faz parte da disciplina, né, do momento presencial, ou ele já é do projeto integrador aí? Não, é porque a gente está fazendo o projeto integrador, né? Uhum. A gente É vai a segunda apresentar parte, né? Acho que ele é em duas partes, né? a gente vai apresentar na terça-feira. Uhum. Porque o projeto integrador é o seguinte, no caso, tem o, o slide, tem Sim. o slide, tem o material que é impresso, né? O Word, que é feito, e tem a apresentação.
Aí a Ah, não, gente tá beleza. vai fazer a apresentação na terça-feira, acho que dia 25, né? Ah, sim. Não, então E aí esse outro projeto que você falou no início da aula é outro projeto, né? Ele não tem a é ver um com outro integrador, projeto. não. É semelhante a esse que você está Uhum. passando aí, Por isso que eu porém achei importante, depois que você falou isso, né? Achei importante a gente já acelerar aqui, né? Até aumentar o tempo da aula para poder já terminar hoje, né? E aí vocês terem subsídios aí para entregar esse outro projeto lá para o professor. é isso aí, vai dar certo. Então, beleza. Então já vou parar aqui a gravação, já deixar renderizando, no máximo até amanhã já vai estar disponível aí para vocês. Fiquem com Deus e até